Olá, eu sou a Sandra Moraes, psicóloga especialista em carreiras, e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre os problemas na comunicação que acontecem aí no dia a dia. Eu tava aqui conversando com a minha irmã e a gente acabou, por causa de um vídeo que eu tava gravando, a gente acabou lembrando desse outro assunto e eu resolvi gravar esse vídeo. Então até anotei aqui a colinha, porque a gente acabou de falar sobre esse assunto. Então vamos lá. Eu anotei aqui 4 coisas que são bem comuns de acontecer. Pode ter outros problemas, outros níveis aí, mas o que veio na cabeça agora foi isso. A primeira questão é a falta de conhecimento técnico sobre o assunto e de uma das partes. Então isso aconteceu comigo hoje. Nesse dia que eu estou gravando, aconteceu isso. Eu estava falando com uma outra pessoa sobre postagem no Instagram e eu falei uma palavra para ela que, na minha cabeça, eu achava que era uma palavra comum para quem costuma fazer esse tipo de trabalho, de fazer posts e tudo mais. Uma palavra comum do meio. E eu perguntei para ela 3 vezes se ela tinha entendido o que eu falei. Como eu percebi que ela respondeu que pareceu, assim, sabe, eu percebi que, eu acho que ela não entendeu o que eu tô falando. Ela não entendeu o que significa essa palavra. E aí eu liguei e perguntei, você entendeu o que eu tô falando? Ah, entendi. Então, mas não é pra fazer isso, é pra fazer isso, isso e isso. Você viu que tem 3 coisas diferentes aqui? É pra fazer os 3? Ah, não, eu achei que fosse pra escolher um deles. Aí eu, não, é pra colocar os 3. Então, foi só uma questão de uma palavra. E essa palavra, como não era do vocabulário técnico dela, acabou que ela entendeu uma outra coisa. Então, isso pode ser para um assunto maior, ou pode ser só uma palavra, que às vezes é uma palavra técnica que aquela pessoa não conhece. E aí, lembra sempre de perceber e às vezes alinhar mesmo ali. Você entendeu? Então me fala o que é para fazer. Para validar se a pessoa realmente entendeu ou não. Ou então você pergunta, você sabe o que é tal coisa? Uma coisa que acontece bastante assim dentro da área de RH ou dentro do meio corporativo é de algumas áreas que gostam de importar palavras do inglês. E no RH tem muitas palavras importadas do inglês. E aí na última empresa que eu trabalhava, eu estava fazendo um trabalho de alinhar conhecimento com a equipe. E aí, às vezes eu ia explicar alguma coisa que eu precisava e eu estava dando um exemplo e muitas vezes saía automaticamente essa palavra que já é do meu vocabulário. Algumas palavras em inglês já eram do meu vocabulário. E para as outras pessoas não. E aí, quando eu percebia, você sabe o que é tal coisa que eu tinha acabado de falar? Não, não sei. E isso acontece muito, da pessoa não saber e não perguntar o que é. Às vezes ela fica tentando pegar pelo contexto, e normal, eu também às vezes pego pelo contexto o que está acontecendo, mas se você perceber que não vai dar para entender pelo contexto, pergunta, não fica na sua não, porque isso pode dificultar ali até para você realizar uma tarefa. Então, a primeira questão aí dos problemas de comunicação, seja na empresa ou seja, né, no seu dia a dia, é a parte do conhecimento técnico, conhecimento de uma palavra específica, do significado daquela palavra ou de um assunto de uma maneira geral, tá bom? Então lembra de explicar se você perceber que a outra pessoa não conhece sobre aquilo. O segundo é uma questão de como a pessoa interpreta a vida, qual é o perfil de comportamento dela. Aconteceu também há pouco tempo, do momento que eu estou gravando esse vídeo, de um cliente que a equipe dele é o oposto dele. Tem um perfil de comportamento oposto. Então ele tem um perfil de falar pensando, pensar falando, e ele sai falando. Ele tem uma visão de longo prazo, ele tem uma visão estratégica, ele tem muitas ideias, ele gosta de inovar. E a equipe é muito detalhista, é analítica, gosta de passo a passo. Então ele sai falando, pensa falando, fala pensando, e ele fala, ele cobra da equipe aquilo que ele falou. Na cabeça dele, ele já tá assim, mas eu já dei as instruções, ele quer o resultado, né? Quer que façam aquilo que ele pediu. Só que na cabeça da equipe dele, eles não até entenderam o que ele falou, né? Mas não conseguiram
sair daquele negócio generalista, daquele negócio por alto que ele passou. Então até o nosso trabalho foi justamente de, a tua equipe não está entendendo isso, você vai ter que sentar junto para poder alinhar e dar detalhes. Então se você quer que faça um trabalho diferente, então fala exatamente o que você quer, a equipe precisa de detalhe. Então, eu quero uma planilha, eu quero essa e essa e essa coluna e mais isso, isso e isso. Fala, mesmo que você não faça, fala o que é que você espera. E aí talvez peça para a pessoa anotar, só para ela não esquecer, enfim. E depois você consegue cobrar o resultado, porque como são formas de perceber o mundo, de se comportar diferentes, ela não vai conseguir traduzir aquele negócio muito geralzão no detalhe, no aplicar, no resolver, ela precisa de detalhe. O terceiro é o tom de voz. E aí eu posso dar um exemplo meu. Eu já contei aqui em outros momentos que eu era a grossinha da estrela, né? Eu ganhei uma bonequinha da minha melhor amiga, ela querendo me dar o recado de que eu era a grossinha da estrela, né? Inclusive eu tenho guardado essa boneca, eu esqueço sempre de trazer aqui para os vídeos. Então, boa parte dessa questão, além de eu ser muito sincera, né? E não ter empatia suficiente naquela época, eu também tinha um tom de voz que era, para mim, era um tom de voz normal utilizado na minha casa. Que para outras pessoas elas poderiam interpretar na época que eu estava brigando, que eu estava julgando, eu estava brava, qualquer coisa parecida. Mas era simplesmente o meu normal. Eu nem percebia. Às vezes eu estava falando uma coisa normal. Só que o tom de voz que saía, como eu não percebia, eu não prestava atenção, acabava saindo uma coisa que na cabeça das outras pessoas era: a Sandra tá brava, a Sandra, nossa, não tem cuidado, enfim. Então, cuidado também com o seu tom de voz. Se você não percebe, pergunta para as pessoas que estão próximas se tem alguma coisa que você pode ajustar. Preste atenção também na cara que as pessoas fazem quando conversam com você, nas respostas que elas te dão, se as pessoas se afastam de você ou não. E como é que faz para mudar isso, né? Se você não percebe, começa a, de repente, se gravar. Pode gravar no celular, você não precisa postar em nenhum lugar, não. Mas grava você falando, para você começar a se ouvir. Diferente de quando a gente está falando, a gente se ouve diferente de quando a gente está de fora, né? Então, acho que essa é uma boa dica, além de perguntar para quem está ao seu redor, tá bom? E o quarto e último que eu anotei aqui foi a questão de regionalismos. Eu, por exemplo, sou paraense, morei 14 anos no Rio e agora estou aqui em Anápolis. Então, às vezes acontece de a pessoa falar uma palavra e eu... que é isso, né? Aí, como eu falei antes, ou eu tento pegar pelo contexto ou eu pergunto o que significa aquilo. E pode acontecer muito, muito mesmo, de você dar uma instrução para um funcionário seu ou para um colega ou qualquer coisa parecida. E aí você dá uma instrução falando sobre uma palavra específica lá. E a pessoa interpreta aquela palavra, o significado daquela palavra é outro, completamente diferente. E não por falta de conhecimento ou alguma coisa nesse sentido, mas porque na região dela, aquela palavra é outra coisa. Então eu posso dar um exemplo bem simples, tá? Talvez não vá caber para o dia a dia de trabalho, mas talvez até caiba, tá? De repente eu posso te chamar para ir tomar um chopp. Só que na minha região, chopp lá no Pará, chopp é que outras regiões, no Rio é sacolé, aqui é geladinho, talvez na sua região seja um outro nome. Então, talvez quando eu te chame para tomar um chopp, você interprete que é um chopp aquele de beber na caneca e tudo mais, né? No happy hour. Mas pode ser também para minha região, que é aquele coisinha que vem no saquinho, né? Que congela e tem vários nomes aí pelo Brasil. Então, lembra sempre de alinhar o que está falando, perguntar se a pessoa entendeu, reforçar o entendimento daquilo para que não tenha esses problemas, tá bom?
E se você gostou desse vídeo, segue, curte, comenta e compartilha. Até o próximo!